Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E você está assistindo o corte da nossa live, então não deixa de curtir esse vídeo se você gostar. Se inscreve no canal para participar ao vivo, hype esse vídeo também que ajuda a gente e pense na possibilidade de se tornar membro. Valeu! Vamos falar de Matilda e de Niles, que até a Matilda já está começando a ficar com stickers, tadinha, porque a situação só piora. Gente, aquela é uma menina também, ela é novinha. Vou te falar. Ela tem 23 anos. Cara, ela é uma menina. Jesus. Ela tem metade da minha idade, praticamente. Eu vou te falar, essa menina tem muita maturidade. É impressionante o que essa menina tem de maturidade. E eu vou te falar, de controle emocional, porque eu teria atacado uma pedra no Niles. A Cláudia concordando, dizendo que o Big Ed e a Angela... Ninguém aguenta mais, gente, esses casais. E aí, outra coisa, com também o engessamento das regras de imigração, porque, querendo ou não, esse programa incentivava americanos a buscar o amor no estrangeiro. Agora, com o endurecimento das regras de imigração, vai ficar cada vez mais difícil para o programa trazer pessoas. Talvez vai ser mais fácil os americanos irem para 90 dias antes, que é eles irem para o país de origem da pessoa, e não trazer o cara para os Estados Unidos, que está cada vez mais difícil isso, e cada vez vai ser mais difícil mesmo. Essa é a ideia do governo lá. Agora, vou te falar, gente, eu tô com um ranço do Niles, que eu tô até com medo de ser cancelada por alguma coisa que eu diga. Porque eu não vou te contar. Vou te contar. Muito ranço. Enfim, eles aparecem pegando bem depois, né, da parte que a gente viu no último episódio, desde dentro do carro. E aí ele fala pra ela: Matilda, você já disse que deixou chateada, mas quanto mais você grita, mais complicado é pra mim. Eu pareço alguém que tem energia pra brigar. Aí o que eu gostei aqui é que a gente falou: eu não tô brigando! Já deu lá um grito falando que não tava brigando ótimo com ele, né? E aí eles vão chegar no hotel, e aí ele diz pra ela que se sentiu atacado pelo Sr. Ark, que eu também não achei que tinha por que ele se sentir atacado. Eu acho que ele foi muito incisivo e talvez isso tenha assustado ele, porque ele é um cara que tem aquele vozeirão, né? Além dele ter a postura, que ele tem a postura, né? O homem parece a postura de rei, né? Ele tem uma postura e um vozeirão. Então ele falou assim, quando ele falou, não pode casar, não pode fazer bate-porta sem casar. Não. Ele ficou assustado, né? E aí ele diz que não gostou de ser atacado e acabou deslocando a situação para outro lugar. Ou seja, ele admitiu que entre apontar, o dedo ficar apontado para ele ter que levar a bronca, ele resolveu jogar a bronca para cima da Matilda. Covarde é o que eu tenho para dizer para vocês. Covardia. Porque essa menina não faz outra coisa a não ser, principalmente quando ela está em público, defendê-lo e se calar diante dos absurdos que ele diz. Eu até acho que isso pode ser um traço cultural e pode ser um traço de personalidade dela, né? Porque ela baixa a cabeça, você vê que ela está ali se segurando, se contorcendo, mas ela segura a língua dela e ela fica calada, ela baixa a cabeça e depois é que ela fala com ele no táxi. E eu vou te falar, calma, que se fosse eu teria sufocado o Niles. Peraí, Ana Cláudia. No mínimo. Sufocado, Ana Cláudia. Com a própria língua dele. Porque eu vou te falar, cara, ele é uma pessoa muito covarde. E aí, agora, ele ter admitido ali no quarto, beleza. Mas, gente, aí por isso que ele admitiu. E assim, ela deve gostar muito dele mesmo, porque ela perdoa ele muito rápido. Você pode, por gentileza, evitar fazer apologias à violência? Vou tentar. Obrigado. Jaqueline falou que vai me defender. Me defende aí, Jaqueline. E a Sol falou que tá contigo, e a Jaqueline falou pra você ficar tranquila que pode falar que ela defende. E a Cláudia... mas tudo bem, Jaqueline, defende, mas aí a nossa conta cai e aí deu ruim. É verdade. E aí a Cláudia falou que tá difícil não ter ranço dos participantes dessa edição. Tem a Faith. Mas até dos relacionamentos que dão mais ou menos certo, a gente fica chateado, cara. Porque assim, de novo, uma coisa é você ser inexperiente. Eu acho que ele é inexperiente. Eu sei que ele é autista. Eu sei das dificuldades que ele tem. Eu entendo tudo isso, cara. Mas ele podia fazer de forma diferente e não atacar a Faith. Porque ele acabou deixando ela numa situação muito complicada. E eu odeio quando ele fala que ela queria um festão para 90 pessoas. Onde que 90 pessoas é um festão? E onde que o que ela quer é um casamento caro?
Ah, $400, $200, 300, não, era 300 inicialmente, agora aumentou para 400, agora vai ter o casamento junto. E ele acha o quê? Isso é uma exorbitância? Aí depois a gente descobre por quê. Calma, ainda vou E falar. aí ele fala que não foi a coisa certa a se fazer e que ele não devia ter dito que ela estava tentando enganar ele, né? E aí uma coisa que ele percebeu no meio dessa história toda é como a cerimônia do bate-porta é importante e que o casamento tem que vir logo depois. E aí ela fala pra ele, eu disse isso tudo pra você. E aí nessa hora ela tá irritada, É. inclusive, falando com Aí ele. ele fala, Certíssimo. ele fala que ela disse muita coisa, mas que foi novidade a maneira que o seu Ark colocou. Eu poderia problematizar aqui dizendo que é porque precisou um homem falar para ele acreditar. Mas não vou entrar nesse mérito não, tá? Vou deixar isso de lado. Eu até acho que, de certa forma, por exemplo, assim, como ele está ali, e ele está acreditando nisso, que o seu arte está ali para defender ele, para ser a família dele, ele está vendo que alguém de fora da família dela, que não é ela, está dizendo que sim, isso é muito sério, que sim, isso é muito importante, não, que as coisas não são assim. Então, nesse ponto, eu posso até acreditar. Eu vou te falar, antes ela tivesse feito uma chamada de vídeo com os três lá, ainda, o seu arte, ela e ele, seu Ark, os três juntos para poder resolver isso aí. E aí ela fala para ele que se ele tiver alguma dúvida é para perguntar para ela, não sair perguntando para as pessoas. E depois acreditar nela, né, na resposta que ela der, né? E aí ele vai dizer para a produção que não é mais uma questão de certo e errado, quem errou, quem acertou, que é muito cômodo também, muito fácil falar isso. mas é deles estarem juntos. Tá bom. E aí ele vai dizer que essas semanas foram reveladoras para ele, em que ele percebeu que a família dela, o que a família dela estava fazendo por ele, né, e flexibilizando algo que era importante na cultura só para ele poder ser acolhido. E aí ele decidiu então que vai casar logo depois de fazer a cerimônia e disse que a ama. E ela fala que ama ele mais. E aí ele pergunta se eles precisam ter a festa grande, que ele fala, só tem mais uma questão que eu queria debater, se eles precisam ter uma festa grande. E aí ela demora um pouco para pensar sobre a situação e diz que se ele está disposto a casar, não precisa ser grande, né? E aí para a produção ela diz que lamenta não ter um festão, mas que está mas que está feliz porque finalmente vai casar. Para a produção ele diz que diante de toda a situação, ele começou a acreditar no conceito de almas gêmeas. Tá bom. E aí a produção ainda pergunta se ele está fazendo isso por ter sido pressionado pelo Sr. Ark, e ele diz que não, que se ele tivesse se sentido pressionado, inclusive, ele não teria pedido ela em casamento. Achei até que dessa vez ele falou bem. Sim. Se expressou muito bem aí. E que ele está casando porque ele quer. Mas fica uma musiquinha tensa no fundo, né? Enquanto isso, a Jaqueline me perguntou onde que $400 é muito dinheiro, que no Brasil não paga nem as lembrancinhas da festa. Não paga nem a licença do casamento, tá? Se for um casamento fora daquele casamento gratuito, acho que não paga nem a licença do casamento. Vai dar 2.000 uns quebrados, né? E vou te falar, talvez não pagasse nem o aluguel de um vestido e de um terno. Depende do juiz, não sai nem do ele teria que entrar para a lista de casamento gratuito lá do cartório para se casar lá. E assim, gente, entendo que a gente vive num mundo em crise, que o dinheiro não está fácil de ganhar em lugar nenhum do planeta. A gente tem visto muito americano reclamando de grana. Esse programa mostra isso, inclusive. Antes mesmo pós-Covid, ou até mesmo antes, não está fácil ganhar dinheiro em nenhuma parte do planeta, galera. Não está. Porém, ele reclamar de duas cerimônias que ele vai fazer, na verdade, que é o bate-porta e o casamento, $400, sendo que ela já tinha avisado que ele ia ter que pagar um preço por ela, que o bate-porta era uma cerimônia que ele ia ter que gastar, que ele tinha que entregar algum dinheiro para os pais dela. Ela tinha avisado tudo isso para ele. Aí depois ele fala que ele não conseguiu calcular bem o dinheiro, foi gastando, não viu e tal, e depois vem a bomba. Ele não falou que não conseguiu calcular, não. Não foi isso que ele falou, não. Ele falou que ele perdeu o controle da conta dele. Tu não viu essa parte, não? Estava anotando. Ele falou que depois da viagem, dos almoços, dos restaurantes, de sair, de compras que ele fez para ela, ele acabou perdendo o controle da conta dele. Essa parte eu estava anotando, não vi. Que inclusive ele nem sabia exatamente quanto que ele tinha na conta. Ou ele sabia, tu ficou com medo de falar, mas ele sabia que tinha pouco. O que eu vi ele falando é que como não estava nos planos dele casar, acabou aparecendo
gasta mais, né? Eu sei que no dia seguinte eles estão no carro, aí tá ele apertando ela, assim, brincando, ela fala que a namorada dele estava ocupada, que não era hora de aperta-aperta. Porque eles ficam apertando um ou outro e chamam de aperta-aperta. Squish. É. A Sol falou que ele é muito mentiroso e joga tudo no Muito. autismo pra se safar. Muito. E a Carol falou que o Niles faz uma coisa que ela odeia, que é ficar contando as coisas em conta-gotas. Concordo plenamente. Ele é muito sonso. Ele é muito sonso. Ele vai aos pouquinhos, sabe? E aí, no final das contas, ela acaba perdendo a confiança. Eu perderia completamente confiança, porque, de novo, cara, é a terceira ou quarta coisa que ele está contando de mentira. E o que você pode acreditar nesse cara? O que mais bombas podem vir pela frente? A Cláudia vai dizer que acha que ela aguenta o Niles porque ela acha que não vai ter oportunidade melhor na vida. E mesmo com todos os problemas, como a irmã da Faith disse para ela suportar o Lauren sendo podre do jeito que é, pode ser. Como ela sente que ela pode ter sido desgraçada, de repente ela tá pensando que é melhor agora ela aguentar isso daí para não ficar sozinha, né? Porque assim, de novo, ela está exposta para o mundo inteiro como noiva, como alguém que ficou no quarto com ele. E a África também tem cultura conservadora, machista. E aí depois, agora, não tem outra saída realmente para ela, a não ser que ele faça uma coisa muito absurda realmente, a não ser casar com ele. Infelizmente para ela é destino. E a Joana fala, sabe que é barato? A pedra da Ana Cláudia. Tu vai tacar pedra em alguém, Ana Cláudia? Eu vou dar uma pedra pro Niles, é o que ele merece. Quem sabe ele se centra. Ele pode usar para. Às vezes ele fica assim, inclusive, quando ele tá. Na hora dele falar uma mentira, ele pega a pedra, segura e pensa assim: Quem sabe isso ajuda. Quem pegou a referência pegou, hein? Quem sabe isso pode ajudar ele a se aterrar. Isso, tá precisando se aterrar. Se aterrar. E aí eles vão para casa da família dela com o Sr. Ark. E aí o Niles, inclusive, comenta que ele acha estranha a ideia do Dot, porque parece que ele tá comprando a esposa. Realmente, é esquisito, realmente. E que ninguém conseguiria pagar o que a Matilda vale, porque ela vale muito. Mas muito? Além, você não merece ela. Nem se tu viver 2 vidas, tu vai merecer ela. Peraí. Ah. E espera que o Sr. Ark entenda que ele não é rico na hora de fazer a negociação lá. Quando eles chegam, a família dela parece meio incomodada com toda a situação. Acho que eles ficaram com medo dele ter ido lá com o seu arte para devolver ela, falar que não vai acontecer mais nada. Eu acho que eles podem ter tido esse medo. Até porque, viu como ela falou, vocês vieram aqui sem avisar. Eu não pude chamar meus irmãos. E, de novo, isso também é outra coisa muito importante. Você não vai na casa dos outros sem avisar. Não é assim. E aí o Sr. Ark diz que eles foram lá para falar com eles de tudo. Do bate-porta e da cerimônia. E aí a mãe dela diz que é uma boa notícia, mas que os irmãos não estão lá porque ela não sabia da visita. E aí ela entra e vai falar no telefone com o irmão, dizer, ó, o Sr. Ark veio aqui, a esposa dele tá junto, eles estão representando aqui o Niles, e ele falou que ele não aceita só o bate-porta, que eles vão ter que fazer a cerimônia logo depois. E aí o irmão aceita. E aí nisso nós já pergunta pro Sr. Ark, Sr. Ark, e o Dot? Aí o Sr. Ark, deixa que eu resolvo isso. Deixa que eu resolvo isso. Eu ia ficar também muito incomodada, que eu tenho medo de algum lugar comprar uma coisa que eu não posso pagar. Eu tenho mó nervoso, eu quero logo saber o preço. Me fala o preço, se eu posso pagar isso aqui. E aí eles começam a conversar na língua deles e tal, o Niles olhando, desesperado. E aí ele diz para a produção que esqueceu dos custos quando pediu ela em casamento e que não tinha planejado. Enfim. E aí o Sr. Ark vai dizer para ele que deu 4.700 CIDs, ou se diz, que é o dinheirinho deles lá. Que, cara, é equivalente a $400. Gente, e aí foi o que a própria gente colocou, $400, gente. Mesmo que você converta para real, se tu vai fazer uma festa de casamento, aí, eu entendo. É um salário mínimo? $400? 1.200? Não é 1.200 só que vai dar $400, não. $400 vai dar 2.000. Vai dar 2.000 e alguns quebrados. Eu entendo que de repente você casou e fez uma celebração gastando menos do que isso. Vou botar aqui o dinheiro certinho. Mas, cara, uma festa média
Tu não vai gastar menos de. Tu não vai gastar só R$ 2.200, por exemplo. Tu vai gastar muito mais. Um vestido de noiva, dependendo de onde tu for, só o vestido é 5 mil o aluguel do vestido. Até mais. Não, é porque eu Um tô vestido jogando pra modesto, baixo. um vestido modesto. Tá? Então, foi o que a gente falou. Tu quer fazer a cerimônia, tu quer que o juiz de paz vá no salão, tem juiz que vai cobrar Ó, também mais. no dinheirinho de hoje, R$ 2.174 na cotação de hoje. Dependendo de onde for o juiz, ele não sai nem lá do juizado para celebrar Tu não seu matrimônio. Vou te falar, tu talvez não pague um buffet para 10 pessoas. Pois é. Então, assim, que a média que estão fazendo atualmente é R$ 300 por convidado, R$ 300 a R$ 350 por convidado, um buffet. Simples, tá? Simples, com comida bem simples, mesmo nada sofisticado, não. Então, assim, gente, E aí, rapidinho, ele fala para a produção que pode ser complicado, porque ele já gastou dinheiro e não contou toda a situação financeira dele para a Matilda. Aí nisso, Ana Cláudia e eu já olhamos um para a já cara fiquei do assim, meu outro. Deus, não. Do tipo, o que tá O que faltando vem aí? aí? O que tá faltando? E aí ele vai sacar o dinheiro dele, e aí ele rapa a conta dele e só dá 1.300 seeds. E fala para ela, é tudo que eu tenho, ela. Na sua conta? Aí ele, sim. Ela, isso não paga meu vestido, onde você vai conseguir o dinheiro? Aí ele fala para ela que precisa contar que antes dele viajar, ele perdeu o emprego e que ele não tinha mais dinheiro. E aí ele fala para a produção, né, que no dia anterior da viagem ele recebe uma mensagem dizendo que ele não estava dando certo no emprego. Ele até falou o que quer que essa mensagem diga. Ele até fala no início né? que era um emprego que ele gostava, porque ele trabalhava justamente num centro de auxílio a autistas. A gente não sabe o que aconteceu, mas eu não duvido ele ter sido demitido porque ele foi viajar, não, tá? Eu não duvido nada que o emprego dele tenha demitido ele porque ele foi viajar. Eu não sei se por isso não, mas talvez eu acho que pela personalidade dele. Se ele faz lá no trabalho, se ele não tem coragem de falar as coisas, ele inventa mentira, ele escamoteia a verdade, ele enrola as pessoas, eu vou te falar, um caso para você, de repente, dizer assim, não está funcionando trabalhar contigo não, porque você não consegue. Não sei. De novo, pode ser também por causa da personalidade dele, da forma como ele resolve as coisas, as situações tensas, difíceis para ele, né? Então, assim, Eu sei que a Matilda pergunta para ele porque que ele não contou, ele diz que não queria preocupar ela perto da viagem. E aí para a produção ela vai dizer que fica triste dele ter perdido o emprego, mas que é complicado ficar com um homem que não consegue dizer a verdade o tempo todo, e que se ele tivesse sido honesto, a família dela poderia ter pedido menos, mas agora não tem como voltar atrás, né? E aí ele diz que para ela que vai pedir ajuda ao Sr. Ark, ver se ele pode ajudar ele com os gastos. E aí ele comenta, inclusive, que em qualquer situação normal deveria ser não ter problema o filho pedir ajuda da família, mas que os pais dele não concordam com o relacionamento deles, então ele não tem coragem de pedir ajuda para eles. não, o pior é que, assim, Só faltou ele dar uma de Brian e dizer que ele estava se divorciando. que não tava Faltou livre bem para pouco, casar, né? inclusive. Porque, gente, eu vou falar, cara, não ele deu um cartão de crédito, que ele pudesse comprar as coisas no cartão de crédito, será que ele não tem? Não sei se ele não tem, Enfim, não sei se ele ficou com medo de botar no cartão e não ter o dinheiro no mês seguinte para eu tô pagar. achando que ele vai acabar indo embora sem casar. Tu acha? E vai desgraçar a Matilda. Tu acha? Eu tô achando que acho que eles não estão casados. Será que eles estão casados? Não sei. Não sei se eles estão casados, não recebi spoiler deles, não. E assim, será que o Sr. Ark vai ter dinheiro para ajudar ele? Porque são US$ 300, né? Ele só tem 100. Foi 4.700 e ele só tem 1.300. Tá faltando 3.400 seeds ali. Então, será que ele vai ter isso? Depois, como é que ele vai pagar isso a ele? Não sei. Quando a produção paga ele, ele paga? Não sei. Porque já apareceram vários episódios, hein? Teoricamente, né, em termos de dinheiro que vai vir da participação do programa, é porque na época a gente ele também não sabia e não se sabia quantos episódios ele ia aparecer, né? Porque a gente Mas não tinha vou te edição falar, ainda. desses 14, se ele apareceram em 7, metade? Deve ter sido até mais. Já são US$ 7.000. Sim, mas é o que eu tô falando. Na hora lá não se sabe quanto vai aparecer, entendeu? Ele deve ter contratado uma média já. Ele deve ter antes de começar, deve ter assinado algum contrato, já com algum valor em mente, sim. Acho que já tem sim. Acho que sim. Então tá. Quer falar mais alguma coisa deles?
Olha, gente, eu não vou falar mais pra poder não ser muito cancelada, mas porque assim, que eu tô com um ranço desse menino, eu tô com muito ranço dele. Era um casal que eu torcia muito, porque eu gosto muito da Matilda. Eu vou te falar, eu fui com a cara dela desde o primeiro segundo que ela apareceu na tela. Ela não chega a ser meu cristalzinho como o Fate, mas eu gosto muito dessa menina, cara. Eu espero muito que ela seja feliz e não seja enganada por esse cara, porque até então eu tô achando ele um grande enrolão. A Carol falou que esses americanos são doidos. O Lauren viaja só com $46 e o Niles quer casar com $100. É por aí. Gente, juro pra você. Até te falando com uma amiga minha ontem sobre isso. Ela, amigo, não vai viajar. Eu falei, gente, não é que eu não tenho direito, até tenho, mas eu não viajo só com isso, não vale a pena, pô, vai ser chato. Não vai... Se eu fosse americana, eu já tava lá. Não, se tu fosse americana, tu já tinha conhecido a Europa. Eu tinha dado a volta A ao mundo Europa já. E toda. depois eu vejo como é que eu pago isso aí. Deixa pra lá. Muito impulsivo essa galera, né? É, mas aí tu também já é o outro lado da história, né? Mas enfim. Cara, como é que pode? Realmente o outro foi com $46 e o outro foi com 100. Tudo bem que ele gastou um dinheiro lá, que ele comprou o anel. Ó, vamos lá. Ele comprou o anel, acho que foi $250. Não, Ele tem menos do que isso. foi $250, eu acho que o anel foi. Ele pagou a saia dela, acho que foi $60, uma coisa assim. Uns jantares, umas coisas. Que ele tenha viajado com $500 por aí, 600, acho que quanto que ele viajou, tá? Não. Claro que ele deve ter pago o hotel, né? Já deve ter pago antes, mas Enfim. é duro, é duro. E aí, gente linda, você curtiu esse vídeo? Se você curtiu, deixa aqui o teu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo e, claro, considere tornar-se membro. E, se possível, também, dê um hype nesse vídeo. Valeu, até a próxima.